Oi, pessoal. Números inteiros. Números inteiros são uma ampliação dos números naturais. O ser humano aprendeu a contar, criou os números naturais. Mas aí, por necessidades de dívida, por fenômenos físicos, químicos, algumas coisas iam além do zero para baixo. E se criou os números negativos. Se decidiu que a água congelava a 0 graus, mas e se ela continuar ficando mais fria? Então, é uma temperatura negativa. Então, para alguns fenômenos, se criou os números inteiros, que a gente representa, basicamente, nessa reta numérica, que aqui tem só um pedacinho, mas que, por definição, é infinita. Ou seja, os números são 0, 1, 2, 3, 4 e continuam até o infinito. Mas, por definição matemática e por alguns fenômenos, o número também pode voltar abaixo do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 28, menos 425. Ou seja, é como se eu tivesse uma régua à direita e eu refletisse do outro lado, tá bom? E como eu vou trabalhar com esses números? Eu tenho a ideia de um valor e seu oposto. Então eu digo assim, 2 é um valor. O valor à direita, ele pode ou não ser indicado com seu sinal positivo. Se um número não tem sinal, eu intuo que ele é positivo, porque os números naturais que são positivos são anteriores. Os números negativos, como eles foram criados depois, eles precisam do sinal para indicar o seu valor, tá bom? Então, 2 é 2. Mas se eu digo menos 2, é algo que está além do zero, antes do zero. Isso acontece muito para a gente lembrar os exemplos em temperaturas geladas. Não acontece aqui no nosso país, mas acontece, a gente vê no jornal, é sempre isso, em aulas de geografia, esse tipo de conceito. E acontece em matemática financeira. Em matemática financeira, o negativo equivale à dívida. Tá bom? Então, representar valores na reta, cuidado, eu ando à direita e eu ando à esquerda. Quem é o valor maior? O que está mais à direita. Quem é o valor menor? O que está mais à esquerda. Então, olha aqui. Se eu for comparar menos 4 com menos 2, o menos 4 está mais longe do zero, ele está mais à esquerda. Ele vale menos, ele é menor. Olha que loucura. Mas se eu tiver o 2... ou melhor ainda, vamos colocar na mesma ordem, o 4 e o 2, aí o 4 é maior que 2, os positivos. Então, muito cuidado para mim comparar os números nos negativos. Se eu não consigo imaginar isso, eu faço um rascunhozinho de reta numérica e tento posicionar os números lá. Então, ó, menos 4 é antes do menos 2, então ele é menor. Mas o 4 é depois do 2, então ele é maior. Antes, menor. Depois é o maior. Isso é questão de prática, tá? E tem a ideia do oposto. O contrário do menos 4 é o mais 4, ali para o outro lado. O contrário do 3. Se eu tenho 3 e eu pego o oposto ao contrário dele, ou inverso, eu vou ao menos 3, tá bom? Isso posto, agora a gente tem que saber como é que a gente faz operações com esses números, com esses valores, com esses numerais. Ah, se eu tenho valores positivos e negativos, como é que eu adiciono e subtraio? Existem uma série de regras que se memorizam, mas o importante é entender a ideia. Então, vamos supor que eu tenha assim, 25 menos 15. Uma subtração normal, né? Esse 25 é uma coisa que eu tenho, é positivo. 5 tira 15, eu tenho 10. Mas vamos supor que eu tenha uma situação inversa. Eu não tenho 15, eu estou devendo 15. Ou a temperatura é menos 15. E ela sobe, ou eu pago, ou eu ganho 25. Então eu estou lá no menos 15 e eu vou andar 25 para cá. Entende a ideia? Eu estou lá no menos 15 e eu vou andar... Põe 25 valores.
onde é que eu vou parar? Eu percebo que é um valor positivo. E aí a ideia é a seguinte, se eu consigo até imaginar essa resposta, mas eu vou dizer o seguinte, os sinais são diferentes, não são? Eu vejo a diferença entre esses valores. Qual é a diferença? A distância do 15 para o 25 é 10. O que é maior aqui? A dívida ou o que eu tenho? É o que eu tenho, então esse 10 é positivo. E se fosse o contrário? Eu estou devendo 25 e eu só tenho 15. Pensando em dinheiro, eu posso pagar se eu estou devendo 25 e só tenho 15? Não. Eu posso até quitar parte da dívida, mas vai faltar 10. Então, vocês memorizem isso. Sinais que são diferentes, o resultado sempre será a subtração, a diferença entre esses valores. Qual é o sinal da resposta? Aquele que tem o maior valor absoluto, o maior valor em numeral. Então, aqui o 25 é positivo, o 25 é positivo, a resposta foi positiva. Aqui o 25 é negativo, a resposta também foi negativa. E se os sinais são iguais? Aí é como se eu juntasse dívidas ou se eu juntasse dinheiros, e aí as coisas se mantêm. Se eu tenho 25 mais 15, fossem reais, 25 reais com 15 reais, eu tenho 40 reais. Mas se eu estou devendo 25 lá no fiado, na padaria, e aí fico devendo outros 15, o meu 40 agora é uma dívida. Então, sinais iguais, eu estou fazendo a operação de um lado só da reta. Então, eu vou sempre adicionar os valores quando o sinal for igual e esse sinal se mantém. Como é que eu treino isso? Como é que eu aprendo melhor isso? Treinando, tá? Então, você treina, você pensa, você tenta desenhar. Pensa nessa ideia da dívida e dinheiro. Existem outras técnicas, mas eu acho que é a técnica mais fácil e mais próxima do nosso dia a dia. Divirtam-se com isso.